Saudações, queridos alunos da Rede Municipal de Ubaitaba. Aqui quem fala é o professor Jonathan Costa, do componente curricular de Geografia. E neste momento eu quero tratar com os alunos do 5º ano do Fluxo e com os alunos do 5º ano da EJA. Nós vamos falar um pouco sobre as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Como é que se deu esse processo? Por que a população das cidades vem crescendo tanto ao longo dos anos? Observem que há 40 anos, apenas 39% das pessoas viviam nas cidades. Em 2000, 50%. E estima-se que em 2025, 63% das pessoas estejam vivendo nas cidades. Na proporção que aumenta a população das cidades, diminui a população do campo. Tudo isso começou lá no século XVIII com a Revolução Industrial, onde as máquinas transformaram a produção de mercadorias. Aquilo que era produzido artesanalmente agora era produzido através das máquinas. Ou seja, se produzia em larga escala, numa quantidade maior, e as pessoas passaram então a projetar uma oportunidade de emprego. Então, muitos saíram do campo e se dirigiram para as cidades na intenção de conseguir uma oportunidade nessas novas estratégias produtivas, as indústrias, os maquinários que estavam agora surgindo naquelas empresas. Com essa industrialização, quais foram as principais mudanças? Observe que no Brasil, a partir de 30, começou o processo do êxodo rural, onde as pessoas passaram a abandonar o campo da mesma forma e migrarem para as cidades na intenção, então, de buscar uma oportunidade de emprego, uma melhor condição de vida, um salário, poder ter uma vida melhor, digamos assim. Com essa migração surgiu o quê? A urbanização. Como o nome já diz, urbanização, de urbano, diz respeito às cidades. A urbanização foi o quê? O processo de crescimento dessas cidades. Quanto mais as pessoas migravam, mais elas iam se instalando, iam conseguindo ali uma alternativa de trabalho, e aquelas cidades foram crescendo cada vez mais, de forma que em seguida veio o surgimento das redes urbanas. Os municípios iam crescendo, iam desenvolvendo as suas indústrias, suas empresas, e as pessoas iam ali se instalando, construindo suas casas, suas moradias ali naquelas cidades, e isso fez com que as cidades fossem crescendo de tal forma que aí surgiu um processo chamado de conurbação, que é a integração entre essas cidades. Como é que funciona isso? Algumas cidades passaram a ser tão grandes, mas tão grandes, que elas acabaram se unindo a outros municípios, de forma que você não consegue identificar onde começa um e termina o outro. A partir dessa crescente, surgiram também as metrópoles, as grandes cidades, como nós vemos todos os dias na TV, na internet, as megacidades, as metrópoles, que são classificadas pelo seu grau de importância, podendo ser mundial, a exemplo de São Paulo, é uma cidade mundialmente importante, uma cidade de importância nacional, como Salvador, Belo Horizonte, ou importância regional. Olha Itabuna, a importância que tem para nós que somos de Ubaitaba e de tantas outras cidades aqui circunvizinhas. Observem como a pandemia tornou Itabuna ainda mais importante por causa dos leitos de UTI, assim como Ilhéus também não se diferencia nesse aspecto. As cidades podem ser conhecidas pelas suas principais funções, seja industrial, como São Paulo, comercial, turística. Salvador, Ilhéus, Maraú, Itacaré são cidades turísticas, portuárias, como Ilhéus aqui na Bahia, administrativa, como Brasília, religiosa, como Bom Jesus da Lapa, histórica, como Olinda, lá em Pernambuco, Salvador, aqui na Bahia, e outros tantos aspectos. Os efeitos nocivos dessa urbanização são quais? Favelização, as pessoas nem sempre conseguem uma habitação digna e às vezes isso faz com que as favelas cresçam cada vez mais. O lixo que não é adequadamente destinado, a poluição, a violência, inundações, as pessoas vão construindo, o verde vai desaparecendo e o concreto vai tomando conta, e isso faz com que não haja uma forma de escoar a água da chuva, dos rios. Isso vai fazendo com que as cidades também sejam inundadas.
A gente vê uma imagem aqui do lixo acumulado numa grande cidade. Isso é um problema muito crítico nas grandes cidades. O problema da violência que cresce cada dia mais. A favelização. Vocês sabiam que a maior favela do Brasil tem mais de 100 mil habitantes? Equivale a 5 municípios como Baitaba. Imagine o tamanho do município como um todo. A favela da Rocinha, por exemplo, que é a maior do Brasil, está ali no Rio de Janeiro. Então, gente, a industrialização e a urbanização trouxeram progresso, mas não para todos. Muitas pessoas sofrem nessas grandes cidades por falta de estrutura e o meio ambiente também reclama melhores condições, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem, usem máscara e se protejam. Fiquem em casa.